Amém. Bom demais louvar ao Senhor. Obrigado, pessoal do louvor, que nos conduz a esse momento tão especial. Havemos crianças. Acho que hoje não tem nenhuma criança, né? Então ficamos nós, os adultos aqui. Vamos continuar nós aqui firme na presença do Senhor. Antes da palavra, se você quiser abrir, é João 10, nós vamos ler 9 e 10. Hoje pela manhã nós lemos João 10, 36 versículos, que foi o lançamento do nosso tema, Vida em Vida, onde lá no versículo 10 de João 10, na parte B, diz: eu vim para que tenham vida e vida plena. E é uma discussão sobre o pastor e o seu rebanho, que Jesus está reivindicando o seu pastoreio diante das autoridades religiosas de seu tempo. Mas antes do sermão, nós vamos orar novamente, e agora nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos enlutados. Essa semana, né, a nossa irmã diaconisa Lucimar perdeu o seu paizinho, já vinha doente há bastante tempo, mas aos 92 anos veio a falecer o seu José. E nós estamos tristes com a partida, né? Ninguém quer que um ente querido vá embora. A gente tem carinho, tem apego, faz falta. Então nós vamos orar pela Lucimar, pela sua família. Nós vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por lutas, dificuldades. Vamos orar pelo nosso Brasil. A gente sai de uma pandemia, vem uma outra história, né? E novamente uma cepa e tantos casos novamente de Covid-19. Então assim, nós estamos apreensivos. Vamos orar pelo nosso país, que é ano de eleição. Nossa igreja não promulga partido, nossa igreja não se posiciona partidariamente. Nós respeitamos e abençoamos os irmãos que trabalham politicamente nos seus partidos, mas nós não fazemos isso. Achamos que o membro da igreja tem todo o direito de participar ativamente na política. Contudo, sabemos que vivemos numa situação bem complicada, né, politicamente falando, no nosso país, né? Eu votaria num político que, sem pensar no partido, que me garantisse que todos os privilégios dos candidatos iriam cair junto com os magistrados, porque é um absurdo os privilégios, os pindurucaios, está certo? Pindurucaios, acho que é isso, né? Seja o que for, o que eles pagam, né? Essa semana os nossos magistrados votaram e receberam auxílio médico. Eles precisam, porque quem ganha 30 mil reais, fora outros benefícios, precisa para comprar uma cibalena. Lembra da cibalena? Então essas vergonhas nacionais votaram e aprovaram lá. Os magistrados agora vão ter mais um auxílio médico. Já tem um monte de auxílio. Então, políticos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Magistrados não são políticos, mas são homens públicos. Envergonha o nosso país. Nós precisamos moralizar. E sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus. Todo dia, meio-dia, eu te convido a participar da nossa live. A gente ora. E quem acompanha a nossa live sabe que a gente ora pelo nosso país. E eu peço que a mão pesada de Deus caia sobre aqueles que são de má fé. Eu peço mesmo, peço que Deus derrube. E às vezes eu fico vendo chegar, sabe, processos e escândalos. Eu falo, eu creio que é Deus que está movendo, está fazendo. Que quando você vai mexer com certas coisas, já trocou bebê? Já trocou bebê que está com um problema intestinal? Eu já, né? A hora que você abre a fralda, não dá vontade de correr? Dá. Eu já fiz isso. Então, o Brasil é assim na área política. A hora que Deus mexe, que Ele abre a fralda que tem que limpar, a gente fica às vezes desse jeito. Mas nós vamos orar pelo enfermo, nós vamos orar pelo que está triste, abatido, depressivo, vamos orar pelo nosso país.
é um momento de intercessão. Antes da palavra, nós vamos fazer este momento. Eu peço a você que coloque teu problema, tua luta diante de Deus nessa hora. Nós cremos no poder de Deus, cremos que Ele responde às nossas orações, temos testemunhado isso, além de crer, temos visto, somos testemunhas. Vamos falar com Deus. Pai, invocamos o teu santo nome neste momento, queremos te bendizer por poder cantar louvores a ti, por termos um grupo de louvor que canta tão bonito, e nós estamos em culto porque o teu nome deve ser adorado, glorificado, o Senhor é o centro de todas as coisas. Mas Pai, nós queremos neste culto pedir, porque precisamos, porque vivemos uma batalha difícil neste mundo. Queremos pedir por nosso corpo, por nosso físico, dá-nos saúde, Senhor. Tira, Senhor, todo mal, toda enfermidade, que, ó Pai, nosso sistema imunológico funcione plenamente para a glória do teu santo nome, que nós tenhamos saúde para te louvar, para te glorificar, para fazer a tua obra, para levar adiante o evangelho do teu reino, Senhor. Por isso, cura, toca nos tecidos, toca, Senhor, nas células e retira, Senhor, toda enfermidade, elimina, Senhor, tudo que não está em conformidade com a vida para a glória do Senhor. Assim como eu te peço, toca também, ó Pai, na mente, em todos o sistema nervoso central, para que os teus filhos tenham saúde mental, saúde emocional, que o Senhor possa tirar toda depressão, toda tristeza, toda síndrome de pânico, toda crise que ele estiver tendo na área emocional, que o Senhor também equilibre esse organismo para a glória do Senhor. Tira todo medo, Senhor, tira, Senhor, toda ansiedade, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, o conforto, assim como a nossa irmã diaconisa Lucimar está sofrendo a perda do seu paizinho, a todos os que estão vivendo um momento de dor, de saudade, conforta com o teu Espírito, visita-os de uma forma toda carinhosa, toda especial para a glória do teu santo nome, Senhor. Também, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa igreja nesse projeto do Vida em Vida, onde o discipulado será evidenciado neste ano de 2022. Senhor, está nas tuas mãos, que a IPI de Guarujá, nos seus 58 anos que faz este ano, possa ser uma igreja robusta, forte, intensa, significativa, produzindo vida ao seu redor, e que nós aqui sejamos usados para a glória do teu santo nome. Pai, assim como acabamos de falar, precisamos da tua bênção no nosso país, desde os governos municipais até o governo federal, pedimos a tua presença, a tua bênção, a tua mão poderosa, mão de amor, mão de bondade, mão de força para aqueles que são homens públicos e que têm seriedade e que não têm ganância, aqueles que vivem debaixo das tuas orientações, que são teus servos, teus discípulos. A estes abençoa-os grandemente, livra-os de todo mal para a glória do teu santo nome. Mas quanto àqueles, ó Pai, que se aproveitam da máquina pública para tirar proveito pessoal e são imorais e são, ó Pai, corruptos, nós te pedimos, Senhor, fortalece o sistema para que nós possamos derrubar estas pessoas em nome de Jesus. E se o sistema não for suficiente, nós te pedimos que o Senhor ponha a mão sobre eles, põe a tua mão de justiça, a mão, ó Pai, do Deus de direito, daquele que preza por aqueles que necessitam, e faz com que o nosso país seja um país melhor, um país, ó Pai, que tenha melhor distribuição de renda, que tenha mais espaço para o estudo, que tenha mais liberdade, que tenhamos, ó Pai, um combate ao crime de forma intensa e significativa. Enfim, Senhor, nós queremos um país melhor e pedimos abençoa. Para isso, nos colocamos na baia, nos colocamos em ação, usa-nos como cidadãos brasileiros. Queremos ser cidadãos austeros, cidadãos dedicados, que possa fazer o nosso melhor como cidadãos. Ajuda-nos a sermos exemplares na nossa conduta, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Então, você está com a tua Bíblia aberta aí, João 10, eu vou ler o 9 e o 10, apenas o 9 e o 10,
Eu sou a porta, e o tema de hoje é esse: passe pela porta. Passe pela porta. Passe pela porta, meu irmão, em nome de Jesus. O tema do sermão é esse. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, vem para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Um livro que eu li há muitos anos, no seminário ainda, mas que teve muito significado na minha vida, é Dinheiro, Sexo e Poder, de um autor chamado Foster, Gerhard Foster, se eu não me engano. E ele trabalha à luz do Evangelho, da Palavra de Deus, que a humanidade é movida a dinheiro, sexo e poder. Ele faz essa distribuição e daí ele deriva muitas ações humanas a partir desses 3 pilares da vida humana. A verdade é que nós temos mesmo inclinações humanas dentro de nós que nos conduz e que nos faz ir em certas direções, buscar, por exemplo, a nossa satisfação lícita ou ilícita, buscar o comando, domínio lícito ou ilícito, buscar o prazer, né? A gente não cozinha para comer, né? Vou pôr losna aqui no arroz para ficar bem ruim, porque eu quero um arroz ruim. Não, a gente põe lá um alho, né? Uma cebola, a gente, né? Um óleo de oliva para ficar aquele cheirinho e a gente faz um arroz bem gostoso. A gente busca os nossos interesses, nossos prazeres, né? Seja como for, a nossa vida, e hoje pela manhã nós falamos sobre isso, a nossa vida tem relações políticas, e Jesus está nesse texto aqui vivendo uma relação política, de conflito, de embate. Jesus Cristo está combatendo as autoridades que existiam naquele tempo, e que conduziam o povo religiosamente a uma vida medíocre. Jesus está dizendo que os religiosos daquela época, líderes religiosos daquele tempo, eles estavam levando o povo de Israel a uma situação onde eles estavam sendo roubados, onde eles estavam sendo mortos, onde eles estavam sendo destruídos. O Sinédrio era politiqueiro. O Sinédrio era a organização piloto que gerenciava todo Israel a partir dos partidos políticos. E o Sinédrio, ele tinha uma ligação com Roma, ele prestava conta a Roma. E o Sinédrio, que era ligado ao templo e aos sacerdotes, o Sinédrio comandava toda a teologia e todas as ideologias e estava sempre no controle para que o povo fosse como eles queriam, a fim de que Roma ficasse numa boa, ganhando o que recebia dos impostos, e o povo, né, pagando e trabalhando, né, para que Roma fizesse toda a sua fortuna. Então o Sinédrio trabalhava muito nessa direção. Jesus está em Jerusalém, e o capítulo 7, 8 e 9 é bem discutido nesta direção. Jesus tinha curado um cego de nascença, curou lá na porta do templo, e ele fez isso no sábado, gerou uma situação complicada. Jesus agora está se evidenciando, e ele está se evidenciando como mestre, como alguém que tem força política. Só que Jesus nasce do povo, nasce da realidade lá da região mais pobre da Palestina daquele tempo, que é a Judéia. Jesus se apresenta agora como um mestre, e ele tem um rebanho. Por isso que o capítulo 10 fala do pastor e o seu rebanho, porque Jesus se apresenta como um líder, e este líder, ele qualifica ele mesmo como pastor. Hoje cedo nós já vimos isso, mas para quem não viu o estudo, pode ver depois, mais tarde, nas nossas plataformas. Mas para quem não viu, eu vou
sinalizar uma coisa: quando Jesus disse que ele era o pastor, ele causou um grande escândalo dentro de Israel, porque sabe quem era o pastor de Israel? Era Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, e no capítulo 10 Jesus se identifica como Deus duas vezes de forma muito evidente, dizendo eu sou, o Pai e eu somos um, eu sou aquele que está com o Pai. Quando ele fala estas coisas, quando ele se evidencia o seu poder, a sua força política e o seu pastoreio, os religiosos daquela época ficaram desesperados, ficaram doidos da vida, porque isso ia roubar a força política que eles tinham. Muitos pastores não gostam de falar sobre isso, e quando lê esse versículo, ele veio para roubar, matar e destruir, é o diabo. O texto não me sinaliza nada do diabo, nem por perto. Jesus não está falando do diabo. Então como é que eu vou falar do diabo se Jesus não falou que era o diabo? Mas é mais fácil falar do diabo, porque aí a gente culpa alguém do mundo transcendental e não toma providência nenhuma. Porque hoje eu quero falar para você que se nós ficarmos quietinhos e passivos na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, nós vamos ser comandados pelas forças e ideologias deste mundo. E aí pode ser até o diabo que vai dirigir tua vida. Apesar de que o texto está dizendo que quem dirigia a vida roubando, matando e destruindo eram os religiosos da época. É com eles que o conflito está acontecendo. É com eles que está acontecendo. E nós muitas vezes preferimos ser dirigidos do que ter uma postura correta e passar pela porta. Nós preferimos ficar num outro rebanho, no rebanho dos mercenários, no rebanho dos pastores que querem tirar o nosso couro. Nunca me esqueço de um cara revoltadíssimo, fui tirar uma cópia, uma xerox. Lembra, antigamente a gente fazia um negócio chamado xerox, já é artigo de museu isso, né? Agora com toda a tecnologia, né? A gente percebe o quanto a gente se envelhece, quando aquilo que era uma grande tecnologia, hoje não tem nenhum significado. Cheque, gente, você sabe o que é cheque? Cheque é um negócio assim, um papel que você escreve um valor. Não existe mais cheque, né? Quer dizer, existe, mas não existe, né? Existe, ainda é viável, mas não existe. A tecnologia vai mudando tudo. Mas então, vamos falar da xerox. Eu fui lá numa copiadora onde nós fazíamos o boletim da IPI de Marília, terceira IPI de Marília. E aí eu fui lá pegar os boletins, e o rapaz da copiadora era muito amigo meu, e ele estava revoltadíssimo. E eu disse, o que foi? Ele falou assim, uma igreja tal está há 2 meses me devendo uma fortuna. Eu não sabia, porque quem vinha fazer a cópia era uma senhora, uma viúva. E eu fui cobrar essa senhora, essa viúva. Fui recebido pelo filho dela, que queria me matar. Me ameaçou até de morte. E eu falei, mas não entendi, o que está acontecendo? Falei assim, essa senhora, todo dia sim, dia não, via aqui e fazia uma enorme quantidade de cópias. Eu via que as cópias eram para uma igreja. Mas ela vinha e fez uma conta comigo. E eu então fui. Quando foi época de pagar, nada. E essa senhora continuou fazendo, chorando e dizendo, não, eu vou pagar, eu estou já pegando o dinheiro. E depois de 2 meses, a dívida era grande, era muito grande. E olha que xerox não, é uma coisinha que é bem barato, né? E quando ele foi falar com o filho, até eles se entenderem, o filho achou que era da igreja, mas ele falou, não, eu não sou da igreja, eu sou da copiadora tal, assim, assim. Aí o filho explicou. A mulher já tinha vendido a casa dela e entregado à igreja X. A mulher tinha feito todas essas cópias para esta igreja, no nome dela, estava agora com o nome sujo, e muitas outras coisas mais. Ela era uma viúva, e este ladrão roubou, matou e destruiu uma família. Em nome da ganância, do dinheiro. Agora vamos passar pela porta,
porque eu quero ser mais positivo do que negativo hoje. Já coloquei para nós aqui como que as ideologias do poder deste mundo estão aí, querendo nos conduzir, trazendo destruição, prejuízo e nos roubando, matando nossa vida. Eu quero ser positivo. Jesus se apresenta e diz: eu sou o líder que vai mudar tudo isso. Porque a liderança de Jesus, irmãos, ela é totalmente diferente da liderança do mundo. E esta é a liderança que ele quer. É a liderança que qualquer líder, presbítero, diácono, pastor, líder de célula, líder de grupo pequeno, líder de ministério, qualquer líder tem que olhar e dizer assim: é assim que eu tenho que ser. E ele então se apresenta como um líder que tem uma proposta diferenciada. E a proposta de Jesus, ela é a seguinte: ela não é dominadora. Jesus tem um rebanho que quer o seu pastoreio, mas ele não esfola, não mata, não devora o seu rebanho. E ele se apresenta aqui em João 10 dizendo: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele inverte o processo, porque sendo ele o grande líder, o grande orientador de todas as pessoas, influenciador dessas pessoas, ele deveria exigir algo em troca. Ele devia pedir, por exemplo, obediência ou qualquer coisa assim. Não, ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele inverte o processo da política, o processo do poder, que é algo que é difícil entrar na nossa cabeça, mas que uma vez que a gente entende, a gente passa pela porta. Que porta é essa? A porta de nos tornarmos súditos, ovelha de Jesus Cristo. A hora que a gente passa pela porta, a gente quebra esse conceito de liderança, de comando, onde nós queremos ter o poder, onde a gente quer dominar, e tudo muda. Quando a gente passa pela porta, que é Jesus, a gente não quer dominar a nossa esposa, nem dominar os nossos filhos, a gente não quer obrigar os nossos colaboradores a fazer as coisas, a gente quer conquistar. Pastor, isso não funciona, nós vivemos num mundo selvagem. Bom, pode ser que vão crucificar você, assim como crucificaram Jesus, mas quando fizerem isso, glorifiquem ao Deus, porque fizeram isso com o filho dele, vão fazer isso com você. Exalte ao Senhor, porque você está tendo uma morte honrosa. Eu não aceito isso. Bom, então você fique à vontade, vá para Jesus, conversa com ele, porque eu também não estou aqui para você aceitar. Eu só estou explanando uma coisa que me deixa de boca aberta. A porta que Jesus está falando aqui é ser ovelha de Jesus numa dimensão de poder, onde a gente tem que doar e não pedir algo para nós. Porque este pastor que comanda este rebanho nos dá o exemplo e nos deu até a morte. Todo mês tomamos a ceia, e o que é que nós nos lembramos? Que Jesus exigiu? Não, que ele se doou. E por que somos cristãos? Porque nós acreditamos que é assim que o rebanho de Deus se constitui, onde nós estamos aqui para ser bênção na vida do outro. Então nós não vamos roubar, nós vamos dar. Nós não vamos matar, nós vamos produzir vida. Nós não vamos destruir, nós vamos construir. Porque Jesus não rouba, ele dá. Ele não mata, ele promove a vida do outro. Ele não destrói, ele engrandece, promove e faz o outro ser acrescido. Ele constituiu um rebanho, ele constituiu uma igreja, ele constituiu um povo que tem uma ideologia totalmente diferente da ideologia deste mundo. Aqueles que vão ganhar dinheiro, aqueles que vão ser poderosos, por que Jesus falou que é difícil
entrar no reino dos céus? Porque não passaram pela porta, porque não entenderam o comando de Jesus, porque não perceberam como é diferente a nossa vida. Mas aqueles que passaram pela porta são pessoas especiais. Faz um exercício comigo. Lembre daquelas pessoas que nunca quiseram nada para si. Eu sei que você vai lembrar de várias pessoas assim. Lembre daquelas pessoas que só queriam abençoar. Pessoas às vezes íntimas, pessoais, da tua família. Que maravilha que eram essas pessoas. É assim que Jesus quer que nós passemos por esta porta. Passar pela porta é a decisão de se tornar ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo e abandonar esta ideia de comando e de domínio, de imposição que o mundo pede para nós. É fácil? Não. É complicado. Eu não estou falando para você uma coisa que eu, Davi, assino embaixo e digo é assim que tem que ser. Eu estou falando de uma coisa que a palavra de Deus me diz e que eu tenho que passar para você. Porque eu tenho que ser fiel à palavra. Porque se você ler o capítulo 10, o capítulo 9, o capítulo 11 de João, se você ler o evangelho de João, se você ler os evangelhos todos, se você ler a Bíblia, você vai ver que o que eu estou falando tem todo sentido. Porque o Jesus que tem um rebanho e que se apresenta para ter o poder, ele é o Jesus que abençoa. Uma vez lá na IPI de Marília, uma pessoa que era da igreja se desviou, ficou muito longe, se perdeu. Depois de muitos anos, essa pessoa apareceu no tempo que eu era pastor lá. E todo mundo gostava dele, disse: vamos ajudar. Numa quarta-feira, nós tínhamos a reunião de oração na quarta-feira. Um dia que estava chovendo demais, ele apareceu. E ele já tinha vindo algumas vezes e o pessoal falou: vamos ajudar. Não tinha para onde ir. Estava na rua, era soro positivo de AIDS, né? HIV positivo. Pedindo pelo amor de Deus que pelo menos naquela noite achasse um lugar. A igreja tinha um quartinho de despejo. E uma irmã vizinha tinha um colchão, um lençol. E nós pegamos o quartinho de despejo e colocamos ele lá, porque estava chovendo muito. E eu dei para ele a chave desse quartinho, e o banheiro ficou aberto, no pátio da igreja, e ele ficou do lado de dentro da igreja. E ele ficou lá uns 3, 4 dias. E aí, ele descobriu que a chave daquele quartinho também abria a cozinha. Mas aí tudo bem, né? Porque aí eu levava as coisas lá para ele, e um dia ele pegou e saiu, e foi num cara e vendeu todos os utensílios da igreja, botijão de gás, panela. O caminhão parou, e ele pegou, e o pessoal que era vizinho lá falou: a igreja está mudando. Todos os utensílios. Nós íamos fazer um acampamento, e tinha bastante coisa para o acampamento, arroz, sabe, feijão, óleo, sal, essas coisas para o acampamento. Ele vendeu tudo para aquela pessoa. Só que na nossa igreja nós tínhamos 4 policiais militares e um civil. E algumas horas depois que ele fez o ocorrido, uma irmã da igreja chegou lá, viu, ligou para o marido, que era policial, acionou toda essa os policiais, e no instantinho estava tudo de volta e ele preso. Bom, ficou aquela coisa: pastor, será que nós fizemos errado? Não, nós fizemos o certo. Mas ele roubou a igreja. Mas nós fizemos o certo, porque o prejuízo financeiro, que poderia até ser maior, acabou nem sendo. Parece que de tudo nós não conseguimos recuperar o botijão de gás, porque como é que eu identifico o botijão de gás da igreja? Não dava, né? E uma escada sumiu, uma coisa assim. Mas nós fizemos certo, porque a igreja não está aqui para ganhar dinheiro. A igreja está aqui para abençoar as pessoas. Não que não possamos, não seja necessário ser precavido.
Eu só estou dizendo que às vezes nós vamos sair no prejuízo, sim, porque passamos pela porta e nos tornamos ovelha de Jesus, mas isso é o ônus de quem ama Jesus Cristo e quer viver nesta realidade daqueles que passam pela porta. E quando passa pela porta, o que diz o texto? Vai lá para o texto, olha, vocês vão entrar por mim e vocês vão ser salvos. Salvos do que? É o verso 9, quem entra por mim será salvo, salvo desta ideologia maléfica, salvo deste mundo onde um quer devorar o outro, onde um quer destruir o outro, salvo de uma realidade onde as pessoas estão se matando, e às vezes por nada, porque nós, influenciados pelo nosso pastor, vamos sendo influenciados por essa atitude de bondade, de misericórdia, de amor, e aqueles que nos prejudicam, nós abençoamos eles, e aqueles que nos maldizem, nós bendizemos, e aqueles que querem nos ver destruídos, nós os engrandecemos, porque somos o rebanho do pastor, que não quis ter poder, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus o constituiu, Efésios 2, Senhor dos senhores e Rei dos reis, aleluia, e Ele o é, mas Ele nunca reivindicou o seu poder, e Ele ensina isso à sua igreja, e essa é a salvação daqui, de João 10, que Jesus está falando, é a salvação de não serem controlados pelos religiosos do Sinédrio daquela época, que tanto queriam a morte de Jesus, que o mataram. Essas pessoas que Jesus discutiu com eles, o matou. O preço foi um preço terrível. No entanto, Jesus não pecou. Por quê? Porque não reivindicou nem o que lhe era de direito, nem o que era seu. Ele abençoou, enquanto estava sendo levantado na cruz, olhou para eles e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esta é a proposta do rebanho de Deus. Quem quiser fugir disso, vai para outra religião, porque a nossa é assim. Pastor, mas eu ouvi um pastor que fala diferente. Então vai na Bíblia, esquece eu e o outro pastor, porque eu não estou aqui para te convencer. Leia de novo as Sagradas Escrituras, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, para você não ficar lendo a Bíblia e vendo você mesmo, e enxergando as tuas letras, e Deus vai te revelar. É difícil, complicado, mas a vida em vida só existe em Jesus Cristo, e quando eu olho para Jesus Cristo eu me assusto, porque Ele não é como eu gostaria que fosse. Como eu gostaria que fosse? Eu queria que Ele pegasse os meus inimigos assim na minha frente, mas não matasse rápido não, para eu ter o prazer de ver os olhos bugalhados deles assim, enquanto Ele vai apertando devagarzinho a garganta deles. Eu falo, não mata não, espera um pouco, porque eu sou assim, eu gosto, ué, não fiz Muay Thai por tanto tempo. Você acha que eu fiz Muay Thai porque eu não gosto de dar um murrão? É gostoso dar um murrão. Eu era cabelo branco, eu falava para o moleque lá: você não pode me bater porque eu sou de terceira idade, mas eu vou te bater, moleque, se vira. O ser humano é ganancioso, o ser humano, ele é inclinado para a maldade, mas nós somos o rebanho, estamos salvos desse tipo de comportamento, estamos salvos dessa ideologia do mal. Nós não estamos aqui para maltratar, para xingar, para agredir, nós estamos aqui para abençoar, para curar, para trazer bênção para as pessoas. Estamos salvos de nós mesmos, salvo da nossa ganância, salvo da nossa busca pelo prazer pessoal a qualquer preço, salvo do nosso egoísmo individualista que pisa em cima do outro para se aprimorar e para estar acima de todos. Somos salvos. E aí então você vai entrar para onde? Olha o verso 9, você vai passar por mim, Jesus é a porta, você passa por mim, se torna meu
minha ovelha, você está salvo dessa ideologia maluca que esse pessoal está lá. Você vai entrar no meu aprisco. Aí quem me protege? É o Senhor. Quem é o meu advogado? O Espírito Santo. Quem vai cuidar de mim se eu vou viver dessa maneira? O próprio Deus. Porque quem vai viver dessa maneira precisa de um protetor. Mas quem entra pela porta é uma analogia. Que porta é essa? Do aprisco. Você é ovelha, entrou para dentro da porta, você está dentro do aprisco, e dentro do aprisco você está protegido. Jesus diz: entra, que eu te protejo. Eu vou proteger você. Em Romanos 12 diz: a vingança pertence a mim, diz o Senhor, não vos vingueis, deixa comigo, põe na minha mão, entrega para mim, não faça justiça por conta própria, entra para o aprisco e relaxa, descansa, desfruta do Cristo maravilhoso, do bom pastor, que te ama e te ama, até as últimas consequências. Para de ficar querendo se proteger o tempo todo, para de querer ficar sendo teu próprio advogado, se defendendo completamente. Não se defenda, deixa para Jesus Cristo. Pastor, o que você está falando é uma loucura. Sim, concordo plenamente. Jesus Cristo, a cruz é uma loucura. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que o Evangelho de Cristo é loucura. Mas e eu não posso fugir, porque é maravilhoso, porque me fascina, porque é tremendo. Então eu entro para esse aprisco e sou protegido pelo poder do Espírito, sou cuidado pelo próprio Senhor. Não quer dizer que você não vai tomar as tuas providências, fazer a tua parte. Eu não estou falando para você ser uma pessoa que vai se oferecer para o mal. Eu espero que você esteja entendendo, mas você possa olhar para esse pastor que é o exemplo, que é o modelo, e possa então entender o que é passar pela porta. E ao passar pela porta, você está sendo salvo do quê? De uma vida mesquinha, gananciosa. E ao entrar, você vai entrar para o aprisco onde você está sendo cuidado. E aí pronto, tudo terminou, certo? Errado, porque você anda para o aprisco só à noite, porque de dia você sai com o pastor, porque ele vai te levar para o que você tem que fazer. Entrará e sairá. Não para aí não. Entra, ele protege, mas sai, vai cuidar da tua vida, vai produzir, vai trabalhar, vai evangelizar, vai fazer diaconia, vai fazer missões, vai abençoar o mundo, vai proclamar o evangelho maravilhoso do reino de Deus, e ele, o bom pastor, vai junto com você, ele te conduz, porque as ovelhas dele ouvem a sua voz. Todos conhecem a missionária Bugra, e acho que a maioria conhece essa história. Quando a Bugra começou a evangelizar lá em Florianópolis, o pessoal da praça, mais de 40 pessoas se converteram, e o pessoal do tráfico começou a ter prejuízo. O que está acontecendo? Está vendendo pouca droga lá na praça. Tem uma missionária lá, ela fica pregando esse Jesus Cristo para eles, o pessoal se converte e para de usar droga. Já mais de 40 que não usa mais droga. E o traficante principal falou assim: acaba com essa mulher, acaba com essa história. Contratou 2 caras e disse: vai lá. Contratou, eles não contratam, né? Eles dá uma ordem, falou assim: acaba com a baixinha lá. Aí os 2 caras foram lá, daí para tirar a Bugra lá da praça, pagou para uma moça com um carrinho de bebê para levar a Bugra para uma praia deserta lá em Florianópolis. Tem um monte de praia, como aqui, né? Só que aqui está mais perto, é mais gostoso, e as nossas praias são muito bonitas. E essa mulher chegou: Bugra, você quer me ajudar? Eu preciso levar esse bebê aqui no carrinho, não sei. Vamos. A Bugra sempre solícita, sempre abençoando, sempre dando para as pessoas o seu melhor. Foi com aquela mulher, a conhecida dela, com aquele bebê até um certo ponto. Aí ela disse: fica aqui um pouquinho que eu já volto. E sumiu. E chegaram os 2 caras para dar um corretivo.
Todos conhecem a bugra, né? 1,5 m, super forte, né? Aquele bracinho assim que parece meu dedo, tudo fininho. Ela é pequena, uma mulher pequena. 2 brutamontes chegaram e disseram: nós vamos acabar com você. Ela enfrentou os brutamontes de peito aberto e disse assim: vocês não mexem comigo, porque o meu pai, e eles sabiam do que ela estava falando, não gosta que mexe comigo. E eles se intimidaram. E uma folha do coqueiro caiu. Um deles, quando viu aquela folha caindo e viu aquela mulherzinha falando daquele jeito, olhou para a folha, olhou para ela e falou: eu não bato em crente. O outro ficou bravo e os dois começaram a brigar. Eles foram lá para bater na baixinha e entraram em discórdia. E falou: faz você o que você tem que fazer, porque eu não bato em crente, dá azar. E foi embora. O outro ficou ali sozinho. E ela enfrentou e disse: você vai prestar conta diante do meu Deus. O meu pai me ama e ele cuida de mim. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. E o cara foi embora e não tocou naquela moça, porque a bugra é a ovelha do Senhor, e ela estava no aprisco, e o pastor estava cuidando. Mas a bugra saiu para mostrar ao mundo esse pastor maravilhoso e dizer: passem pela porta, se tornem ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem vida melhor. Ganhar dinheiro é melhor, é nada. Quantos milionários vazios, quantos milionários enrustidos e problemáticos. Não, o prazer é momentâneo, o prazer desgasta, o prazer acaba. Não, o poder é efêmero. Uma hora você tem, outra hora você não tem, e quando você tem, ele não satisfaz. É uma ilusão. Jesus Cristo é a porta, que quem passa por Ele, entra numa aventura, se torna ovelha, entra, é salvo, e depois sai com Jesus para mostrar para todo mundo que a melhor coisa que existe é passar pela porta, que é Jesus, e se tornar ovelha dele. Vida em vida, nele achei, como diz uma antiga canção do grupo Jovens da Verdade: vida em vida, nele achei. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esta hora e por estarmos cultuando o teu santo nome. E agora que lemos a tua palavra, nós vamos fechar as sagradas escrituras, desconectar os nossos smartphones, e nós queremos agora pedir, Senhor, que esta palavra se transforme em realidade, em prática, para a glória do teu santo nome. Pai, toma conta aqui da tua igreja, toma conta dos meus irmãos que estão conectados comigo nesta hora, para que eles passem por esta porta maravilhosa, que nos leva para o aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente não tem que ficar buscando poder, porque o Senhor leva a gente para tudo que a gente precisa. Bom pastor, pastor maravilhoso, pastor eterno, pastor, nosso pastor, que cuida de nós, que nos deu vida até o presente momento, que nos deu condições de seguir em frente, mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo nesses últimos anos. Nós te bendizemos e pedimos: ajuda-nos a apontar para as outras pessoas para a porta, que é Cristo Jesus, para que elas te conheçam como bom pastor e sejam ovelhas tuas, e ouçam a tua voz, e se deleite com essa voz maravilhosa que tu tens, e vivam uma vida segundo aquilo que o Senhor, bom pastor, nos estabelece. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção?
colocar em pé? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Cansado ou cheio de alegria, em todo tempo, de noite ou de dia, ouça a voz daquele que cuida dos seus. É para todos, do fraco ao mais forte, em toda a terra do sul até o norte. Esta é a regra para quem quer chegar-se a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Satisfeito e também o que tem fome, quer seja rico ou dono só do nome, venha e traga sua vida perante o Senhor. Que venham muitos, crianças e adultos, pouco importa se caretas ou malucos, procurem louvá-lo e encham de amor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do nosso Deus, maravilhoso, bom pastor, maravilhoso, bom pastor, esteja sempre com você, enchendo a sua vida da sua maravilhosa paz. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Seja Deus